6 hábitos espirituais que transformaram completamente a minha vida. E os 6 hábitos têm um grau de relevância alto. Então você precisa assistir esse vídeo inteiro para você conhecer todos eles e você também aplicar na sua vida para transformar a sua vida. O primeiro hábito foi oração. Desde pequeno, eu era uma pessoa que ia em igreja, era uma pessoa que participava de coisas religiosas. E eu não conhecia Deus, eu conhecia a religião. E eu me sentia preso e não sabia por quê. Depois que eu comecei a me libertar da religiosidade, eu comecei a conhecer Deus, conhecer o mundo espiritual, me relacionar com Deus, a oração, ela começou a fazer parte da minha vida. Então, eu acordo, eu oro, eu vou comer, eu oro, eu vou treinar, eu oro, eu vou fazer uma mentoria, uma aula, eu oro, eu vou gravar um vídeo, eu oro. Então, eu estou orando a todo momento, eu estou me relacionando com Deus a todo momento porque já virou um hábito. Isso é muito bom, porque você entra numa frequência de amor, numa frequência de alegria, de felicidade, de harmonia, de plenitude. E você começa a entender o quanto que Deus te ama. Ele não olha os seus erros, ele não olha para o que você fez de errado. Ele está sempre olhando como ele te realmente vê. Então, quando você conhece Deus, você não carrega mais culpa, não carrega mais mágoa, você entende que você é um ser humano em evolução, que você vai errar mesmo, e que os erros eles vão servir para poder te alertar e te mostrar o caminho que você não deve ir, que você precisa estar sempre se consertando, se melhorando e elevando a glória de Deus. E ver o quanto que Deus nos ama. Então, orar, me relacionar com Deus, mudou completamente minha vida. Mas não é orar igual um religioso, aquela visão de sempre estar pedindo ajuda, Deus me ajuda, por favor, é isso. Não, não é isso. O que você emite, você recebe de volta. Ou você vive pelo amor de Deus, ou você vive pela misericórdia dele. E eu resolvi viver não somente pela misericórdia dele, mas também pela graça, pelo amor verdadeiro dele, e saber o quanto que ele nos ama e o que ele quer nos ver cada vez melhor. Então, eu aprendi a falar com Deus não de uma forma sendo chato. Eu aprendi a falar com Deus de uma forma me relacionando com ele mesmo, como um amigo mesmo, como alguém próximo, que realmente ele é próximo, se você quiser ser próximo dele. E o segundo hábito é o silêncio. Se você for ver os padrões das pessoas que são mais prósperas, das pessoas que se respeitam, das pessoas que entendem o espaço do outro, as pessoas que têm uma frequência elevada de amor, de plenitude, de paz. Essa pessoa, ela prioriza o silêncio. E Deus, ele não é algo confuso. Deus não faz as coisas como o ser humano vê. Ele vê totalmente diferente do ser humano. É ele que tem bons pensamentos a nosso respeito. E ele vem, não é invadindo. Não é. Você tem que abrir o seu coração para poder ele vir. Ele não entra sem permissão, ele te dá liberdade, ele te dá o livre-arbítrio. E ele fala contigo, não é quando você está falando com ele. Quando você está falando com ele, ele está te ouvindo. Mas quando você está em silêncio, é aí que ele fala com você. Quando você está desapegado, quando você está fluindo na vida, quando você está ali, é mais fácil de você conseguir ouvir a voz de Deus porque você entra na frequência dele. Você se coloca no seu lugar e deixa ele falar. Você ouve para você poder aprender, para você captar o que vem do alto. Eu sei que muitas das coisas que eu falo parecem ser loucura para algumas pessoas, mas é porque você não tem esses hábitos. Quando você se relacionar com ele, entender como funciona isso, você vai falar, nossa, minha mente está mais clara, estou tendo mais ideias, as coisas estão fluindo mais. Eu estou tendo uma visão que antes eu não tinha. Coisas estão acontecendo na minha vida com mais fluidez. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Todo o resto será bom. E para os seus olhos serem bons, você tem que ver a luz dele, não só ver, mas também ouvir a voz dele. E para ouvir a voz dele, você tem que estar, ó, quietinho, não é falando. É aqui, ó. É deixar ele falar, é sentir, é falar, eis-me aqui, quero te ouvir. Qual é a sua vontade? Qual é o seu querer, que eu sei que é maior que o meu. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Não se preocupe, a vontade dele é mais perfeita e boa e agradável. É muito melhor que a sua vontade. Entregue a sua vida nas mãos dele. E fala, Deus, eu quero tal coisa, eu quero viver de tal maneira, mas eu sei que o Senhor tem coisas muito melhores para mim. O que meus olhos não viram, o que meus ouvidos não ouviram, e o que minha mente ainda nem imaginou é o que o Senhor tem preparado para mim, então eu solto. Eu busco sempre viver o melhor, mas eu solto, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. E quando as coisas ruins ou difíceis acontecer para você, você não vai ficar resmungando ou reclamando ou chorando. Pode até chorar, acontece, eu já chorei muito também, porque eu não tinha entendimento de algumas coisas. Hoje eu dou risada, porque eu sei que quando algo não acontece como eu esperava, é porque ele tem algo melhor para mim. Eu só tenho que permanecer firme na presença dele e ouvindo o que ele tem a me dizer.
E o terceiro hábito é a adoração. Eu aprendi a ser um adorador porque ele procura adoradores em espírito e em verdade. Então, tudo que eu faço é para a glória de Deus, ou procuro dar o meu melhor para resplandecer a glória de Deus. Então, eu canto a todo momento, eu ouço louvores, não louvores de tristeza, não esse louvor não, os louvores animados, que resplandece a glória de Deus, são uns louvores que te coloca para cima, que você conecta com Ele. Claro que tem uns louvores que são mais de adoração mais intensa, mas não é que você está sofrendo ali, não, você não está sofrendo, você está se colocando na presença dele e colocando como um servo dele mesmo ali e resplandecendo a glória dele, exaltando ele mesmo. Você se diminui para que ele cresça e que você se diminua. Não se diminuir no sentido de ficar mal, não é isso. Se diminuir no sentido de você se colocar no seu lugar e ver que ele é o maior. Ele que é o resplendor. E que a luz dele resplandece em você, caso você seja um adorador. Caso você seja uma pessoa que anda com ele, que permite, que aceita andar com ele. Então eu gosto de tocar instrumento, gosto muito de tocar violão, cantar também. Eu sempre estou cantando, sempre estou alegre, então eu sempre estou adorando. Tem várias formas de você adorar a Deus. Quando você faz o bem ao próximo, você está adorando a Deus. Quando você respeita o seu próximo, você está adorando a Deus. Quando você se ama, quando você se cuida, você está adorando a Deus. Então, essa adoração tem que estar em tudo que você faz. Você tem que consagrar você, o seu espírito, sua alma e o seu corpo como adoração a Deus. Para você servir Ele. E você está com essa conexão de emanar essa energia para Ele e deixar Ele retornar para você em formas inexplicáveis, imensuráveis. Mas não pense que eu adoro para poder ganhar alguma coisa de Deus. Não é isso. Não é isso. Eu adoro em espírito e em verdade porque isso é da minha essência, da minha alma. Nós nascemos com esse intuito também de adorar ao seu Criador. Deus não aceita barganha, ou você acha que você tem algo a oferecer a Deus? Não tem. Até o que é seu já é dele, mesmo que você não queira, mesmo que você queira ir para outros caminhos, não tem como, o que é seu é dele. Sem ele, nada viria à existência. Portanto, se você começar a adorar ele também, por mais que seja no seu momento, por mais que você ainda não tenha um entendimento maior ainda do mundo espiritual, assim como eu não tinha, ainda estou aprendendo, estou evoluindo cada vez mais, comece. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Você vai entrar em outra dimensão. Você vai entrar em outra frequência. E a sua mente vai clarear para muitas coisas. Vai ser desconstruída muitas mentiras que foram construídas na sua vida desde a sua infância, desde o passado dos seus antepassados. E você vai viver uma vida nova. Você vai entender do que eu estou te falando quando você começar a aplicar esses hábitos. O quarto é amar o meu próximo. Eu não entendia muito como seria amar o meu próximo. Então eu achava que eu tinha que ser uma pessoa boazinha, alguém que saía agradando todo mundo. Não é isso. Amar o seu próximo é respeitar o seu próximo. Vou te dar um exemplo. Eu sou dono de negócio. Tem pessoas que a gente identifica que não é o momento dela criar um negócio ainda. Eu falo, ó, não é o seu momento ainda. Eu entendo, acredito que pode ser em outra ocasião, mas nesse momento você precisa se acolher, você precisa procurar ficar mais tranquilo, que não é o momento de você ter um negócio ainda. Estou dando exemplo de alguns casos que eu já vi acontecer. Então a pessoa fala, eu quero entrar, mas eu acredito que não é o meu momento ainda, eu não estou pronto ainda para poder ter grandes resultados assim. E eu ainda explico para o pessoal, se você vir por aqui, você consegue, pode confiar em mim. Vem aqui e faz isso que você vai conseguir dar os seus primeiros passos, os seus primeiros resultados e, consequentemente, alavancar mais ainda. Aí mesmo assim, se a pessoa falar, ó, não é uma boa fase para mim e tal, eu entendo, então eu respeito ela. Então, por mais que ela não entrou, eu respeito ela porque eu amo o meu próximo. Eu sei que as pessoas estão acima de negócio, acima de dinheiro, acima de qualquer outra coisa. Então, eu respeito o próximo. Agora, a pessoa tomou a decisão de entrar, eu também respeito ela igual o outro. Não é porque o outro não entrou que eu não vou respeitar, não vou amá-lo. Não vou entender a pessoa naquele momento. Não, eu respeito do mesmo jeito. E quanto mais eu solto, mais vem pessoas querer fazer negócio comigo. É impressionante. Quando eu apliquei esse hábito de amar o meu próximo e respeitar as decisões da pessoa, entender a fase da pessoa, entender as suas escolhas, entender que se a pessoa ela escolheu viver de tal forma, tudo bem, viva como você escolheu, eu te amo do mesmo jeito. Eu só não quero o seu mal, só queria te ajudar mais, queria te mostrar que tem uma vida que dá pra você viver muito melhor do que essa que você está vivendo, mas que talvez pra pessoa aquilo ali tá bom. E eu vou fazer o quê? Julgar a pessoa? Não vou. Não vou perder meu tempo com isso. Já fiz isso alguma vez inconsciente, sem saber o que eu tava fazendo. Depois que eu criei consciência, eu falei, não, cara, essa pessoa tem os motivos dela querer escolher aquilo. Pode mudar? Pode. Pra isso ela tem que se abrir. E se ela não se abrir, o que eu vou fazer? Vou continuar amando ela do mesmo jeito. E é como está na Bíblia. Todos os mandamentos se resumem em
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo. Então, quando você cumpre esse mandamento, quando você entra nessa frequência, você sente virtudes espirituais, como paz, plenitude, alegria, longanimidade. Você se torna uma pessoa mais tranquila. A ansiedade não existe. Tá? Não existe. Você domina sobre todas as coisas, como está escrito em Gênesis. Então, o seu foco está em ver outra coisa. Então, quando você está na frequência mais baixa de medo, de agonia, de tristeza, começa a seguir os mandamentos. Começa a honrar a Deus. Deus, eu entendo que isso está passando para mim, mostrar alguma coisa, para me alertar, o que eu preciso melhorar. Eu coloco Deus acima de tudo. Eu entendo que isso está sendo permitido para me poder me ensinar algo. E que eu preciso começar a amar. Não é esperar ser amado. Precisa amar para esse amor começar a fluir em mim também. O que você emana, volta. O que você dá, você recebe. Então você precisa amar o seu próximo para você começar a fazer o amor fluir em você também. Muitas pessoas ficam esperando ser só amadas. É por isso que isso não flui. Elas vivem como pessoas carentes. E vivem uma vida decadente. Portanto, amar o próximo, entender o próximo, mudou completamente minha vida. E me trouxe uma paz. A paz que excede todo entendimento. Outro hábito que eu exercito muito e uso muito é a fé. Então, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, você pode não ter tocado ainda, não viu ainda na sua frente ainda. Mas se você acredita, se você mentalizou aquilo e você colocou intenção naquilo, aquilo vai se materializar. Pode ter certeza. O tempo ele vai variar conforme a sua capacidade. Como está escrito na Bíblia, você vai receber conforme a sua capacidade. Às vezes Deus não permite 10 milhões na sua vida, porque isso pode te destruir. Você não está preparado para administrar isso ainda. Lidar com imposto, funcionário, cliente, estrutura, produto, ferramentas, tecnologia, enfim. Várias coisas que, para você poder ter esses 10 milhões, você precisa dominar essas coisas. É um princípio. Domine sobre todas as coisas, desenvolva seus dons e talentos. Então, conforme a sua capacidade, Deus vai permitir vir. Isso independente se você é uma pessoa boa ou ruim, tá? O sol nasce para todos. Então, quem cumpre os princípios, prospera. Agora, se você for uma pessoa boa, indico que você prospere. Porque se você for uma pessoa boa, você vai começar a levar coisas boas para o mundo também. Não vai deixar essas outras pessoas querer tomar conta daquilo que era para ser seu. Portanto, eu exercito a fé como? Eu vejo, eu declaro e eu decreto. Eu vi, declarei, decretei. Eu declaro, ó, isso aqui é meu, está decretado. Já está feito. E o que eu faço? Eu coloco intenção. Então, eu mentalizo, eu imagino, eu me sinto naquele lugar, ou naquela situação, com aquelas pessoas, ou com aquele resultado, como já se fosse meu. É como eu vim para essa casa, é como eu me mudei. Então, eu já me via morando dentro de um condomínio, o melhor condomínio, um dos melhores condomínios que tem no Brasil. Isso tinha que ser esse tipo de padrão. E quando eu comecei a mentalizar e me ver lá dentro, já me vendo, eu lembro quando eu estava em outro lugar, eu me via naquele lugar. Eu falava, nossa, olha o cheiro da minha casa. Nossa, é muito bom morar aqui. Eu estava na outra casa, mas vivendo a experiência de outra. A outra que eu já estava querendo ir para lá e que eu já estava indo para lá. Que é hoje essa casa aqui. Parece loucura. Mas pro mundo, você é louco. E a sabedoria de Deus, no mundo, também é loucura, é o contrário. Então, é loucura para os que estão se perdendo. A sabedoria de Deus é loucura para os que estão se perdendo. Porque a pessoa está presa na matéria, no que está à volta dela, ela acha que aquela é a realidade dela. Não, mas com a fé você pode criar uma nova realidade. Você pode criar uma nova vida. Aí entra o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que somente nem imaginou que Deus tem preparado para você. Se eu imaginei e eu materializei, imagina o que eu não imaginei ainda. O que Deus não tem preparado para mim. É só eu ter fé. Eu tenho que acreditar, eu tenho que entender que Ele é o maior de todos e que Ele tem o domínio de tudo. Se Ele tem o domínio de tudo, o que eu faço? Eu solto, eu confio. Eu falo, eu quero isso, eu decreto isso, eu me melhoro para isso e eu me capacito para isso. Porque eu sei que Ele ainda não me permitiu isso na minha vida porque eu ainda não me capacitei para isso. Então você precisa se melhorar como pessoa. É ser para ter, não é ter para ser. É por isso que muita gente vai atrás de dinheiro e depois perde. Porque ela não se tornou capaz de dominar aquilo. Portanto, eu bato muito nessa tecla, se capacite, domine sobre as coisas que você quer acessar, para elas não te dominarem. Exercite a fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Não adianta ficar só imaginando, é imaginação, é imaginar e agir. Se eu imaginei tal vida, o que eu preciso fazer para viver essa vida? Quem eu preciso me tornar? Então, essas ações vão fazer com que você atraia essa vida que você tanto escolheu viver. E quando menos esperar, você já está vivendo a sua vida.
Mas é todo dia, é um novo estilo de vida, é uma nova vida que você tem que começar a viver, para você viver em fé e viver em movimento. Novo estilo de vida, é uma nova vida que você tem que acessar. Você faz isso como? Com o pensamento. Vivenciando aquela experiência, acessando, procura acessar de alguma forma aquela experiência, ou com o seu sentimento, ou com o seu pensamento, ou indo lá mesmo nesse lugar. Ou se você quer um carro, vai fazer um test drive naquele carro, sente a sensação de estar com aquele carro, vê que é real, vê que é possível, vê que se outras pessoas conseguiram, você também consegue. É para você. Se você conseguiu ver, é para você. É uma viagem? Então, já, cadê a passagem? Já procura comprar passagem. Ah, mas tá sem dinheiro. Nunca fala que você tá sem dinheiro. Isso é uma mentira. Você está sem capacidade, você está sem habilidade, você está sem network, você está sem o acesso certo, você está sem a pessoa certa, você está sem um monte de coisa. É por isso que você fala que você está sem dinheiro. Agora, com um pouquinho de fé só, você consegue mover uma montanha de um lado para o outro. Essa montanha é a crença, uma crença mentirosa que está na sua mente. Move essa crença para lá. Exercita a sua fé com a sua mente e com ações, que as coisas vão começar a se materializar na sua vida. Outro hábito espiritual é a leitura bíblica. Todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia. E não é só ler, não, eu estudo. Eu estudo, eu falo para Deus, Deus, me dá o discernimento, me dá a sabedoria para me entender isso aqui. Para quando eu estiver falando com alguém, eu não falar algo que não seja da sua vontade, que não seja do seu querer, algo que te desagrade. Que eu fale algo para essa pessoa onde seja com um cheiro suave, que essa pessoa sinta essa essência também dessa palavra que eu estou falando para ela. Que assim como o Senhor se agrada essa pessoa, ela sente também que ali tem algo do bem, algo com amor. Para essa pessoa entender que Deus a ama, Ele quer o melhor para ela. Então me dá sabedoria para me poder servir ao próximo. Assim como a sabedoria que Deus deu para Salomão poder servir aquele tanto de gente que ele tinha que servir, que ele tinha que direcionar aquelas pessoas, guiar aquelas pessoas. Então, eu peço sabedoria para Deus todo dia e busco a sabedoria também na palavra dele. Aprendo com os profetas, com os apóstolos, com os líderes do passado, com os governantes, com os reis do passado, com as pessoas que tiveram grandes responsabilidades. Então, eu estou sempre conectado com a palavra do Senhor, porque ali é a palavra do Senhor. Se você for estudar sobre o livro, os livros da Bíblia, cara, não tinha lógica esse negócio existir até hoje. Não tinha. E está aqui até hoje. E melhor ainda, tá? Nos corações daqueles que conheceram a Deus verdadeiramente, aqueles que conheceram o amor de Deus. Felizes são aqueles onde Deus apagou os seus pecados. Deus não vê mais pecado em você. E você pode viver pela graça, pelo amor de Deus. Aí você fala, de onde você viu isso? Não, eu vi isso na Bíblia. Eu aprendi. Enquanto que Deus nos ama. Lendo a Bíblia. E tendo discernimento para poder interpretar o que está escrito ali. Porque só a letra mata. Mas o Espírito é o que traz a vida. Então, com esse discernimento espiritual, você traz vida para você. Você se sente vivo. Né? Você vê a vida naquela própria palavra. E o sexto hábito é gratidão. Então, eu sou uma pessoa que não existe reclamação. Não existe. Não existe reclamação na minha vida. Não existe vitimização. Não existe nada com essa frequência para lá. Não existe. Acontece um problema no meu dia. Olha o que acontece. Olha como minha mente funciona. Sério? Mais um problema? Que legal. Mais uma recompensa que eu vou ter. Obrigado, Senhor, por esse problema. Sou grato. Ah, mas aconteceu uma urgência aqui lá na empresa. Uma urgência? Depende de mim para resolver agora? Dá para resolver agora? Não dá. Vai ter que falar com o fulano de tal e... Ah, então, só falar com ele. Aí vem uma voz na minha cabeça, algo não aconteceu como era esperado hoje. Aí na minha cabeça é, caramba, que expectativa é algo que não está no meu controle. Obrigado, Senhor, por me dar esse ensinamento, por me lembrar desse ensinamento, porque eu tinha esquecido, ainda bem que eu lembrei. Muito obrigado. Eu vou focar só agora no que está no meu controle, no que eu posso fazer. O que não está no meu controle, o Senhor está no comando. Eu posso falar para outra pessoa fazer, eu posso pedir ajuda, posso ver alguém que entende daquilo. Enfim, a solução vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, eu sou agradecido a todo momento. Pelas tempestades e também pelos dias de sol. Pelos dias de frio e também pelos dias quentes. Eu sou grato. Porque tudo aquilo é a vontade de Deus. Ou vem como um sinal. Ó, sinal, você está no caminho certo. Siga. Ou vem como um alerta. Ó, tá fazendo alguma coisa de errado. Conserta rápido. Vai lá. Então, eu vivo em gratidão, contemplação. Contemplo a natureza, eu agradeço pela natureza, eu agradeço pela casa onde eu estou. Eu já agradecia por essa casa onde eu estou antes de eu se mudar para ela. Eu falava, Senhor, eu sou muito agradecido pela casa maravilhosa que o Senhor me concedeu. Sou muito agradecido por me capacitar para poder dominar isso, para poder sustentar essa frequência e continuar crescendo e multiplicando e mostrar para outras pessoas que elas também conseguem. Eu sou muito grato pela minha nova versão, eu sou muito grato pela minha nova autoimagem. Eu sou muito grato, sou muito grato, sou muito grato pela saúde plena, eu sou muito grato pela riqueza infinita. Eu sou muito grato pela sabedoria que vem do alto. Eu sou muito grato pelas pessoas que o Senhor coloca na minha vida. Enfim,
Comece a exercer a gratidão. Eu te desafio. Fica uma semana sem reclamar de nada. Ou quando vem reclamação, opa, tampa sua boca e fala, eu agradeço por essa situação. Pode não ser como eu esperava, mas está me ensinando alguma coisa e eu posso mudar isso. Quem é maior, eu ou o problema? Quem veio primeiro, eu ou o problema? Se eu vim primeiro, foi eu que criei o problema, então eu posso resolver. Quem é maior? É eu. Porque se eu estou criando isso, como que algo que eu estou criando é maior que eu? Não tem como. É a mesma coisa você falar que Deus criou você, você é maior que Deus. Não existe. Não tem lógica nenhuma. Então, aplique a gratidão na sua vida e veja a sua vida sendo transformada. Mas é ser grato por algo genuíno, verdadeiro. Não é fingir uma gratidão, eu sou grato, sou grato, sou grato. Tem nada a ver com isso. É ser grato genuinamente, até pelas dificuldades. Porque, como eu te falei, elas estão te mostrando algo, elas estão te alertando. Mude sua rota, conserte algo. Então, seja genuíno na gratidão. Eu falei que seriam 6 hábitos, eu vou acrescentar mais um, que é o servir. E o hábito de servir, fico até por último, para eu te entregar mais, para eu te servir. Então, esse hábito é o hábito que transformou completamente minha vida. Por quê? Porque quando você serve, você cresce. Quando você só quer algo para você, você só pensa em você, você só tá no seu ego, as coisas não fluem, você deixa a energia parada. Agora, quando você abre mão do seu ego para servir o seu próximo, você cresce absurdamente. Porque você está fazendo a energia girar. Estou servindo um, estou servindo outro, estou servindo milhares de pessoas, estou servindo muitas pessoas, estou gerando muito valor para essas pessoas. Estou agregando valor para essas pessoas. Então você cresce porque ele já volta. Então você fica nesse ciclo de abundância aqui, ó. De servir, de dar e receber, de emanar e voltar. E como eu peguei esse hábito de servir, eu estou te entregando a mais. Além de estar te servindo, eu estou te entregando a mais. Eu falei que ia entregar 6 hábitos aqui espirituais que transformaram minha vida, estou te entregando mais um. Então servir vai te fazer querer fazer mais. Vai mostrar que você pode mais. Vai fazer você querer se desenvolver mais, gerar mais valor. Quantas pessoas podem ser beneficiadas com essa mentalidade de querer servir o próximo, de querer fazer o bem ao próximo? Quantas pessoas que têm a mentalidade inversa, elas servem mais fazendo o que é iniquidade, praticando o que é impiedade, praticando o que? A malignidade com outras pessoas. Então a gente precisa de você. Querendo servir, você que é do bem, querendo fazer o bem ao próximo. Levar as boas novas, levantar pessoas, agregar valor para as pessoas. Aí você pegando esse hábito, como que você vai acessar a pobreza? Não tem como. Não tem como. Você acessando esses hábitos espirituais, naturalmente você se torna cada vez mais rico. É impossível você não ser rico de tudo. Não só de dinheiro. De tudo. Porque você passou uma informação para Deus que você não está querendo reter em você. Você quer esbaldar isso. Você quer ser igual um rio que flui. Quando você começar a entrar nessa onda de servir ao seu próximo, de gerar valor mesmo, de ter uma intenção com isso clara, acordar todos os dias, eu vou servir o maior número de pessoas. Se você for no mercado e está no caixa, sirva aquela pessoa de alguma forma. Fale alguma coisa boa para aquela pessoa. Eu te desejo um ótimo trabalho e um ótimo dia. Muito obrigado por me servir. Só em você estar agradecendo aquela pessoa, você está servindo ela. Você está emanando alguma coisa boa para ela. Aprenda a falar bom dia. Aprenda a emanar coisas boas para as pessoas. Ah, mas não me respondeu. Não importa, não é sobre o outro, é sobre você. Então, aprenda a servir. Seja servindo a todo momento. Não seja robô. Se você está no trabalho e você tem uma tarefa para poder fazer, entregue o seu melhor naquilo. Não faça algo meia boca, não faça algo medíocre. Quando você terminar uma tarefa, pergunte, ó, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais para agregar aqui para vocês, para servir vocês aqui da empresa, se você estiver numa empresa trabalhando? Pergunte sempre o que você pode fazer mais, você sempre está servindo, você sempre está sendo útil. Você vai entrar em um nível de plenitude que você nunca viu na sua vida. E as pessoas sempre vão querer você por perto. Ou você acha que as pessoas querem pessoas medíocres perto delas? Ou você acha que as pessoas querem pessoas sugando elas? Não quer. As pessoas querem pessoas servindo elas. Elas querem valorizar você, mas para valorizar você, você tem que o quê? Mostrar valor. Pessoal, esses foram os hábitos espirituais que mudaram completamente minha vida, transformaram completamente minha vida e com certeza vai transformar a sua. Primeiro você liga o que está no céu, para depois ligar aqui na terra. Primeiro você busca o reino dos céus, os seus hábitos, os seus princípios, os seus preceitos, as suas leis e as demais coisas dessa terra aqui serão dominadas, serão acrescentadas e serão multiplicadas. E você vai viver uma vida que você nem sonha que você vai viver. Se você sonha a vida X, e se aplicar esses hábitos espirituais, depois me conta o que aconteceu. Curte esse vídeo, comenta e compartilha com quem está nessa pegada também. Com quem precisa ver esse vídeo, lembra? Sirva. Já, aplica a primeira ação de servir a partir desse vídeo. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.